Bem-vindos, pessoal, mais uma aulinha aí de morfodinâmica. Como prometido, eu vou dar essa aula curtinha aqui sobre maré meteorológica. Nossa última aula estava muito longa já. Eu achei melhor fazer um vídeo separado. Então vamos aí um vídeo curtinho sobre maré meteorológica. A gente não vai falar de maré meteorológica só aqui hoje, tá? Ao longo da disciplina, esse assunto vai voltar, mas é só para vocês terem aí, conhecerem os conceitos. Então, vamos lá, maré meteorológica. Então, as marés meteorológicas, em inglês, são as storm surges, tá? Elas são elevações do nível do mar junto à costa anormais. Como assim anormais? Elas são variações que não são aquelas variações previstas pela maré astronômica, que é a variação esperada do nível d'água junto à costa. Tá? A maré meteorológica, elas são aquelas variações que são geradas por componentes meteorológicos, né? Vento, pressão atmosférica, e a gente pode colocar uma ondinha aí no meio, tá? Normalmente, elas estão associadas a eventos meteorológicos que geram variações de pressão brusca, ventos muito intensos. Então, normalmente, elas são associadas a ciclones tropicais, furacões e extratropicais. Tá? Aqui na nossa costa, no Rio Grande do Sul, as marés meteorológicas são as principais responsáveis por variações de nível na costa. Então, quando o mar sobe aqui em Rio Grande, 99,9% das vezes é uma maré meteorológica, tá? São os componentes meteorológicos que são responsáveis por essa variação de nível e não a maré astronômica, como em alguns outros lugares. Tá? Então, o que é a maré meteorológica? Aqui um esqueminha. A gente tem um nível médio, né, do mar, e aí a gente tem um nível de maré alta e um nível de maré baixa previstos e esperados. O que acontece? Normalmente, a maré meteorológica, ela vai muito além do que aquela maré alta que a gente tem na previsão da tábua de maré, tá? Ela normalmente é muito mais intensa do que, principalmente onde a gente tem micromaré, como é o nosso caso, a maré meteorológica é muito mais, tende a ser muito mais intensa do que a maré meteorológica. A gente pode ter maré meteorológica onde a maré astronômica já é grande? Pode. Mas aí você vai ver a diferença entre o esperado pela maré prevista com o observado, e aí você vai ver o que vai ser a maré meteorológica, tá? Então, aqui tem umas imagens de algumas marés. Essa daqui, ó, é de 2006. São fotos do Dariano, lá da EMA. Uma maré meteorológica em setembro de 2006. Foi muito grande, foi muito intensa essa maré meteorológica. Olha só a água nas dunas. E aqui é a rua de saída para a praia ali na EMA, completamente alagada. É uma questão que nos balneários do Rio Grande do Sul, que são balneários de baixa altitude, e que tem esses acessos à praia, essa interrupção nas dunas deixa o balneário atrás bem vulnerável no entorno dessas interrupções, nessas situações de maré meteorológica, né? São situações muito boas para mostrar a importância das dunas na proteção costeira, né? Não é assunto dessa disciplina, mas como as dunas protegem do que está atrás delas do alagamento, né? Então, em situações de maré meteorológica, ó, se não tivesse esse acesso aqui à praia, se essas dunas fossem contínuas aqui, se a gente tivesse duna contínua, a gente não teria esse alagamento aqui que entrou na beira-mar, atingiu casa e tudo mais. Tá? Mais uma imagem de uma maré meteorológica aqui no cassino. E aqui, olha só, a gente tem duas imagens do sistema Argos,
acredito que vocês não estejam familiarizados. O sistema Argos era um sistema de monitoramento de praia que a gente tinha instalado aqui no cassino. É um sistema que tem no mundo inteiro. É um sistema de vídeo para monitoramento de praia. Tá? No nosso caso, ele estava montado numa torre que tem lá na EMA. Estavam a 14 metros mais ou menos de altura. Eram 4 câmeras que ficavam ali de hora em hora tirando foto, todo o tempo de luz do dia, tirando foto para monitoramento de praia. A gente vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho mais detalhes sobre o sistema Argos, tá? Mas o que importa, aqui a gente tem 2 imagens. Uma imagem numa situação de baixa energia, vocês conseguem identificar, né? Que aqui na parte de baixo da imagem a gente tem a praia, aqui já é o inicinho do campo de dunas, a praia propriamente dita, e o oceano, o horizonte lá no fundo. Aqui numa situação de bom tempo, calmaria, baixa energia de ondas. E aqui em outra situação, uma tempestade, uma alta energia de onda e o nível lá em cima. E mais um exemplo também de maré meteorológica aqui no cassino. Tá? Então, as ondas que nessa situação de nível estariam afetando só essa partezinha da praia aqui, nessa outra as ondas estão vindo aqui até a base das dunas, causando os seus efeitos. Tá? Então, maré meteorológica no cassino. Como é que funciona a maré meteorológica? Né? Qual que é os sistemas meteorológicos que causam essa variação de nível aí tão importante? Aqui, esse exemplo aqui é o nosso exemplo da situação da nossa região, tá? Aqui a gente teria uma representação da costa, aqui, embaiamento, né? Aqui de Rio Grande. Aqui em laranjinha marrom é o continente, em azul o oceano. Quando a gente tem situações de maré meteorológica aqui em Rio Grande, tá? E na costa do Rio Grande do Sul em geral. Quando a gente tem a passagem daqueles centros de baixa pressão, que são os ciclones extratropicais que a gente tem por aqui, que são as tempestades que vão vir as frentes frias e tudo mais. Lembra, sempre associado aos ciclones extratropicais, que são centros de baixa pressão. Comumente associados a centros de alta pressão no continente. Tá? Essa situação faz com que a situação de gradiente de pressão aqui faz com que seja muito propício à formação de vento do quadrante sul, sudoeste, sul, sudeste às vezes, dependendo da posição aqui entre os centros, tá? Mas esses ventos do quadrante sul, eles fazem o quê? A energia é transferida para o oceano, né? A água tende a se movimentar ali, cisalhamento do vento, só que como a gente está falando de uma área muito abrangente, um movimento uma escala bem abrangente, a gente tem o efeito de Coriolis e esse movimento da água tende a defletir para a esquerda, né? Se lembram? Porque a gente está no hemisfério sul. E existe um movimento da água, um transporte de água em direção à costa. E aí a costa é uma barreira, essa água tende a se empilhar na costa. Tá? Então esse vento empurra a água e a água empilha na costa, fazendo com que haja um aumento de nível. Uma situação real. A gente tem aqui, ó, uma carta sinótica, né? Não é uma carta sinótica, mas é um mapa de pressão da tempestade que derrubou o farol da Conceição, lá em 96. Foi uma tempestade muito intensa. Não quero que vocês pensem que o farol estava em perfeitas condições e essa tempestade derrubou o farol, né? Mas o farol já estava condenado, já estava com a estrutura totalmente abalada, totalmente exposta, mas foi essa aqui, a gota d'água ali, o golpe de misericórdia que botou o farol no chão lá em 96. Percebam que a gente tem um centro de baixa pressão aqui no cantinho muito intenso e um enorme centro de alta pressão praticamente na Argentina inteira, olha só, no continente. Então, esse gradiente de pressão muito intenso aqui acaba gerando ventos muito fortes. Vocês se lembram lá das aulas do Jefferson, que o vento ele vai tender a ser aqui paralelo às isóbatas, né, que a gente tem aqui nas linhas de pressão. Então, o vento é do quadrante sul, sudoeste, sudeste, depende da posição aqui da relação entre os dois centros de pressão. E aqui na costa a gente tem o vento do sudoeste, nesse caso, muito intenso, uma pista de vento muito forte. Olha só, a área de atuação do vento são milhares de quilômetros, muitos milhares de quilômetros. Então,
esse vento todo faz com que a água se movimente, Coriolis faz com que essa água se empilhe toda na costa. É um problema tanto daqui a costa da Argentina, a costa do Uruguai, a costa do Rio Grande do Sul, por toda essa região a gente tem esse problema com muita intensidade. Chega no sudeste do Brasil, isso diminui um pouco, mas não que não aconteça, tá? Também tem. Mas é que é mais intenso aqui porque a gente está mais perto da atuação desses centros de alta e baixa pressão aqui. Tá? Então, esse vento faz com que a água empilhe na costa e a gente tenha uma variação de nível bastante importante. Tá? Mas não é só... Deixa eu dar uma limpada aqui. Mas não é só o vento. Tá? Quando a gente mede, quando a gente vê essa variação de nível, a variação do nível total, ela é a soma de principalmente 4 componentes, tá? Aqui na nossa região, dependendo da região, você pode ter alguma outra componente que eu não esteja contando aqui. A gente tem o setup por vento, que é esse empilhamento de água na costa pelo vento. A gente tem o setup por onda, a gente vai falar do setup por onda, que é o empilhamento de água também pela arrebentação das ondas na beira da praia. A gente tem o efeito da pressão, que vocês se lembram que eu já falei que quando a pressão abaixa, o nível tende a dar uma subidinha, que é o efeito do barômetro inverso. Esses 3 aqui em vermelhinho aqui são as 3 componentes que a gente soma para dizer que é a maré meteorológica. Mas na vida real, essas coisas não estão separadas, né? E junto, a gente ainda tem a maré astronômica. Se for um lugar que tenha 1 metro de maré, maré astronômica, que é mais do que a gente tem aqui, mas igual se a gente tiver 1,5 metro de maré meteorológica, mais 1 metro de maré astronômica, a gente já tem uma elevação do nível de 2,5 metros, que não é nem um pouco desprezível, dependendo da topografia do lugar. Né? Aí aqui em pretinho, a maré astronômica, a maré observada. Tá? Então, esses 4 componentes, vento, onda, pressão, mais a maré astronômica, são os componentes das variações de nível na costa. A maré astronômica, os outros 3 compõem o que a gente chama de maré meteorológica. Tá legal? Então, ó, o barômetro inverso, só para lembrar, ó, quando esse centro, nessa situação, o barômetro inverso até que não era uma variável muito importante. Por quê? Porque o centro de baixa pressão estava muito longe da costa. Muitas vezes, esse centro de baixa pressão está aqui, ó, na frente da costa. Aí, o efeito da pressão na variação de nível pode ter pode ter uma importância maior. Tá legal? Então, é isso. Tomara que vocês tenham gostado, entendido. As nossas marés meteorológicas são um assunto bem interessante, bem comum. Sempre que a gente fala de ressaca, de erosão, de tempestade, a gente está falando aqui no Rio Grande do Sul, no sul, até o sudeste do Brasil principalmente, a maré meteorológica tá ali presente. Tá? Qualquer dúvida, então coloquem no fórum, entrem em contato, que é para vocês terem entendido direitinho. Até a próxima. Obrigada. Fiquem bem.